suas mãos bem alto. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo início da nossa semana. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado por estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por nos fazer parte desse mover tão maravilhoso, Jesus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Senhor, nós te pedimos esta noite, Senhor, move-te no meio de nós, nesse culto da família. Senhor, vai de encontro, Pai, a nossa família, a nossa casa, aqueles a qual nos rodeiam, papai querido. Vai de encontro aos nossos gigantes, às nossas dificuldades, às nossas lutas, porque eu entendo, Pai amado, que quando nós estamos te adorando, quando nós estamos na tua casa, o Senhor tem pelejado por nós, o Senhor tem vencido as grandes batalhas por nós, e por isso nós te adoramos, por isso nós te louvamos, porque nós sabemos que o Senhor é o general dessa guerra, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela nossa semana, pela nossa segunda, terça, quarta, a quinta-feira, Senhor, a sexta, o sábado. Papai querido, que o Senhor possa estar presente em tudo aquilo que nós formos fazer, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, Senhor, o Senhor esteja conosco. Aonde encostarmos, Senhor, as palmas das nossas mãos, Senhor Jesus, aquele lugar será abençoado. Que essa semana, eu já profetizo, venha ser uma semana de vitória, de conquista, de ousadia, de prosperidade, de abundância, de sobrenatural de Deus, daquilo que o Senhor ainda tem para fazer. É isso que nós profetizamos desde já, papai querido. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu filho naquela cruz, porque aquele sacrifício nos deu a certeza de que um dia estaremos contigo na vida eterna. Obrigado, Senhor. Nós só temos, na realidade, palavras de adoração e de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Aleluia. Sabe de uma coisa, meu irmão? Como eu disse no primeiro culto, a quantidade, na realidade, a sede que você tem de Deus é a quantidade de vinho que Ele vai derramar sobre a tua vida. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas se você entrou sedento, Deus vai derramar um vinho novo sobre a tua vida, um vinho novo sobre a tua casa, um vinho novo sobre o teu ministério, um vinho novo sobre o teu espírito, em nome de Jesus. É isso que nós cremos, e nós estamos sim sedentos, papai querido, por mais de ti. Renova a nossa fé neste domingo, renova a nossa esperança, renova a vida em nós, em nome de Jesus. Diga assim, bem forte, meu irmão: eu não preciso ver para quê, eu creio porque Ele já decretou. Aleluia. Se você crê, aplauda Ele bem forte. Diga que Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Deus é bom. Aleluias. Como é que nós vamos fazer agora? Vocês prometem uma coisa para mim? Promete? Vocês vão prestar atenção em mim, não na lâmpada. Tá bom? Porque eu já vi que todo mundo olhou para a lâmpada, mas ela começou a piscar agora, né? Não sei porquê, enfim. Mas eu quero que você preste atenção em mim e não na lâmpada que está piscando. Amém? Pode tomar o seu assento, ficar à vontade. Cumprimente essa pessoa que está do seu lado. Diga para ela: seja bem-vindo. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Quero trocar, Vitinho, vou pregar com esse microfone para dar uma diferença do último culto. Quinta-feira passada estávamos juntos aqui, eu com a mesma roupa praticamente, né? Só mudei o corte de cabelo e o microfone. Cortei o cabelo igual do Johnny, ficar bonito igual ele assim, né? Porque eu falei que eu era feio. Cadê o Luquinhas? O Luquinhas está aqui. Falei que nós era feio, né? Aí eu falei, não, deixa eu dar uma melhorada na minha autoestima, né? Fui lá no cabeleireiro, deixei o rim lá, mas é bênção, amém? Você está feliz? Eu estou feliz, sabe por quê? Porque até aqui o Senhor nos ajudou, e eu tenho certeza que Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que a gente pode pensar e imaginar. Eu quero continuar a ministração de quinta-feira passada, onde nós pregamos sobre José, e hoje eu vou falar sobre um personagem bíblico também muito conhecido. O nome dele é Moisés, e eu gosto muito da história de Moisés. Na realidade eu gosto de todos os personagens da Bíblia.
eles têm muito a nos ensinar, e eu acredito que essa história também tem muito a nos ensinar. Talvez você já tenha lido essa passagem várias vezes, acredito que sim, já deve conhecer essa história até de trás para frente, assim como de José, mas mais uma vez eu repito, eu acredito que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, e eu tenho certeza que aquilo que o Senhor vai falar ao teu espírito essa noite cabe unicamente e exclusivamente para você. Deus ele trabalha no individual da nossa vida, e aquilo que Deus tem para você é um único e exclusivo. Presta atenção, ouve aquilo que Deus tem para você, para que você saia daqui cheio, né, da certeza, da esperança de que Ele é contigo e que você vai viver todos os projetos e sonhos que Ele tem realizado para você. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Eu quero ler do versículo 15 até o 22 com você. Se você não trouxe sua Bíblia, acompanha. Fala aí, meu irmão, presta aí a carona. Deixa eu acompanhar com você. Hoje, século 21, nós estamos na tecnologia. Se você esqueceu também, acompanha com a gente no telão. Mas acompanhe em nome de Jesus. Eu vou ler na versão NVI, essa que está aparecendo aí no telão, que é a minha que está aqui, e vai ser bênção. Amém? Êxodo capítulo 14, verso 15 e 22. Só para eu lembrar, quem estava aqui no primeiro culto? Estava piscando essa luz? Não estava não, né? Começou a piscar agora. Quem assistiu o primeiro culto pela internet, levanta a mão. Assistiu o primeiro culto, Quem mais? Levanta a mão. Minhas irmãs lá, vocês estão assistindo agora ao vivo, vocês são demais, hein? Primeiro eu pego no online, depois eu pego ao vivo, para ver se é verdade tudo que ele falou, né? Amém, glória a Deus. Quem está nos visitando pela primeira vez, aproveitando antes da palavra? Minha irmã ali, minha outra irmã, um casal aqui abençoado, minha irmãzinha ali. Se você estiver do lado dessa pessoa, meu parceiro, brother, estamos juntos, ó. Tá do lado dessa pessoa, dá um abraço nela por mim aí, fala, você é muito querido, cheiroso, bonito. Você é lindo, obrigado pela sua visita, né? Se você não for de nenhuma igreja, pois bem, aqui é a sua igreja, seja muito bem-vindo. Agora, se você for de alguma igreja, muito, muito obrigado pela sua visita. Você também é muito especial, mas você precisa fazer a diferença lá na tua igreja, hein, meu irmão? Levanta para fazer a diferença lá. Bom, agora vamos lá. Êxodo capítulo 14, verso 15 e 22, está escrito assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está pedindo a minha ajuda? Diga ao povo que marche. Levante seu bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar pela terra seca, pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas, de vocês. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito e todo o seu exército, os seus carros de guerras e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o seu Senhor. Então o anjo de Deus, que ia à frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem, que saía na frente deles, e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército dos egípcios não conseguiram chegar perto dos israelitas. No versículo 21 diz: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse, e o vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de águas dos dois lados. Curva sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta palavra, Senhor, que essa noite, assim como foi no culto anterior, assim como foi no culto pela manhã, que a tua palavra, ela venha ser direcionada ao nosso coração, que ela venha alimentar o nosso espírito e a nossa alma, Senhor. Fala conosco, Senhor, para que nós possamos sair daqui cheios da tua glória, cheios da tua presença, cheios de esperança e certeza de que o Senhor ainda fará grandes coisas por nós, assim como o Senhor sempre fez para o teu povo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais, meu irmão. É muito bom quando a gente lê tudo isso e vê daquilo que Deus fez.
e de como o nosso Deus age através do impossível, através daquilo que muitas vezes para nós é impossível. E eu gosto muito, principalmente dessa história, eu trouxe ela em particular, diferente um pouquinho do que a gente falou na quinta-feira passada. Aqui a gente vê uma cena muito interessante que às vezes acontece na nossa vida também. Deus, ele tem o hábito de agir, e eu também não sei porquê, não me pergunte porquê, nem tudo eu sei, mas ele gosta de agir nos 45 do segundo tempo. Quando você acha que já não tem mais solução, quando você acha que já não vai acontecer mais nada, quando você fala, meu Deus, não tem mais o que acontecer, é aí que Deus entra e faz toda a diferença. Porque eu entendo que aquilo que é possível eu fazer, eu faço. Mas aquilo que é impossível, Deus vai fazer. E muitas vezes Ele vai fazer nos 45 do segundo tempo. Eu acredito que, eu até brinquei no primeiro culto, né? Deus parece muitas vezes até com... Não que Ele pareça, né? Mas Ele age assim, porque corintiano que é assim, né, meu irmão? Corintiano sofre, de verdade. Tem corintiano aqui? Mas vocês sabem do que eu estou falando. O time para sofrer é o Corinthians, viu? É nos 45 do segundo tempo, é um desespero, é uma angústia. Eu falo, meu Deus, eu fico pensando, eu sou palmeirense, viu? Palmeirense de verdade, meu irmão. Eu não aguentaria torcer para o Corinthians, eu morreria. Porque, meu Deus do céu, é nos 45, quando o negócio está... acontece alguma coisa. E parece que com Deus na nossa vida também é assim. Eu não sei se você já parou para perceber, quando tudo está indo para o pior, que você fala, agora não dá mais, parece que surge uma luz no fim do túnel, você fala, meu Deus do céu. E eu quero profetizar na sua vida desde já, meu irmão. Eu não sei a situação, o problema, aquilo que você tem passado, mas eu tenho certeza de que Deus vai agir ao teu favor, vai entrar na tua causa, vai lutar contra esse gigante e vai te dar vitória. Ele é Deus e Ele é poderoso, e foi isso que Ele fez. Só é 18 minutos que já está aí, ou vocês estão me enrolando? Eu ia falar que eu ia ministrar em 29, mas se tiver no 18, aí vocês estão de brincadeira. Vocês vão... Que susto, meu irmão. Eu falei, dá paz, eu fiquei 18 minutos aqui já. Não tem condições desse jeito, eu estou na introdução da palavra, né? Não tem como. Posso ficar mais 10 minutinhos aqui com vocês? Amém, glória a Deus. Da paz falou sim, né? Mas brincadeiras à parte, meu irmão, a verdade é que o nosso Deus, Ele é perito e Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe de tudo aquilo que você tem vivido e tem passado. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer infinitamente mais do que você possa pensar e imaginar. Eu tenho certeza que muito em breve você vai subir nesse altar e vai dar testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. E você vai entender que foi as mãos de Deus que se levantaram. Porque você vai dizer, se fosse por mim eu não teria capacidade. Eu não seria capaz. Sabe por quê? Porque aonde nós enxergamos obstáculos, aonde nós vemos lutas, aonde nós vemos dificuldades, aonde nós vemos problemas, Deus na realidade Ele enxerga um caminho. Aquele mar, para o povo, para as pessoas que estavam ali, era um obstáculo gigantesco. Se você for contextualizar e voltar lá na história e ver de um modo geográfico, você vai ver aonde aquele povo estava fugindo, de onde que eles estavam fugindo, parecia mesmo que eles estavam indo para um beco sem saída. Porque se você for estudar aquela região, você vai ver que de um lado existem muitas montanhas. E não dá para você subir naquele monte de montanha com aquele monte de povo. De um outro lado existia um exército muito árido mesmo, que ninguém conseguiria ficar ali. E na frente um grande obstáculo, que era o mar. E aí quando aquele povo chega naquela situação, em frente àquele obstáculo, meu irmão, aí que Deus começa a agir. E é interessante que Deus, Ele age muitas vezes nessa situação, aonde não existe solução humana para resolver. Existe uma frase, eu vou ver se eu consigo lembrar, eu até coloquei: o impossível, ele só existe até alguém provar ao contrário. Aquilo que você tem como impossível, a palavra impossível, ela só vai existir enquanto alguém não prova o contrário, porque depois que alguém prova o contrário fica fácil. Pedro andar sobre as águas era algo impossível, mas ele andou,
e já não é mais. O povo atravessar o Mar Vermelho era coisa que nunca tinha acontecido. Nunca ninguém, jamais teria abrido o mar para o povo passar. Mas através daquele momento, quando aquilo aconteceu, já não se tornou mais impossível. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você olhe para você agora e se pergunte: o que é impossível para você? O que você olha para dentro de você ou para fora ao seu redor que você diz assim: isso é impossível? O que é impossível para você? Aquilo que é um obstáculo, que é impossível para Deus, é totalmente possível. E eu declaro na tua vida que aquilo que é impossível para você é totalmente possível para Deus. Então se prepara que você vai viver grandes coisas em nome de Jesus. Aleluia. Pode apagar para mim a luz aí? E nós vamos continuar aqui. Onde você enxerga obstáculos, Deus enxerga caminho. Aonde você não vê solução, Deus enxerga caminho. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, já para te lembrar de que Deus, Ele não precisa de nada para fazer as coisas, absolutamente nada. A grande verdade é que Deus, Ele faz as coisas e Ele age através da sua palavra. Então muitas vezes você se apega na situação ou naquilo que você tem como recurso, e você diz mais ou menos o seguinte: puxa, isso só pode acontecer se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele não precisa de nada de nós, meu irmão. Quando Ele quer agir, Ele age. Quando Ele manda uma porta abrir, ela abre. Quando Ele manda uma porta fechar, ela fecha, independente da minha vontade e da sua, porque Ele é poderoso, meu irmão. Então entenda de uma vez por todas: o impossível só vai existir até alguém provar o contrário, meu irmão. E Deus, Ele é perito em provar ao contrário. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite, eu não sei como está o coração, o seu coração, a sua alma, eu não sei o que aflige o seu espírito, mas eu sei que tem um Deus que pode todas as coisas, e Ele está entrando em favor da tua luta, da tua batalha, da tua peleja, e vai te garantir a vitória em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele bem forte. Aleluias. Olha só, o livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículos 7 e 8, são 2 versículos, diz mais ou menos o seguinte: eu sei que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força, vocês têm seguido os meus mandamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Nesse relato é algo muito parecido. Eu sei que se for depender de mim ou de você para fazer alguma coisa, nós não vamos conseguir. Mas pela nossa fidelidade, por nós estarmos buscando, por nós estarmos aqui, Deus conhecendo o nosso coração, Ele vai agir e fazer em nosso favor. Pastor, mas ainda não aconteceu. É questão de tempo até o seu milagre chegar. É questão de tempo de você conquistar a terra prometida. É questão de tempo até as coisas acontecerem na sua vida, meu irmão. Porque Deus, Ele vê o teu coração, Ele sonda o teu espírito, Ele sabe quem você é, Ele sabe das suas lutas, das suas dificuldades, e as coisas vão acontecer. Diga: eu creio. A minha vida, diga, a minha vida vai ser um grande milagre, para a glória do Senhor Jesus. Aleluias, meu irmão. Eu preciso crer, eu preciso entender isso. Aquele povo se tornou uma grande referência. Moisés foi uma grande referência, porque eles foram obedientes, eles entenderam. Moisés principalmente, Deus conhecia as limitações dele, principalmente aquilo que ele tinha dentro dele de não se achar digno de fazer alguma coisa. Talvez Moisés, ele chegando naquela posição, ele deve ter pensado mais ou menos: eu sabia que isso dá errado. Eu tinha certeza, porque da onde eu vim, quem eu era, eu matei uma pessoa, eu não sou digno, Deus, de merecer tudo isso. Eu sabia que a gente ia chegar aqui e ia morrer. Mas sabe o que Deus disse para ele? Moisés, a única coisa que eu quero que você faça é que você pegue a fé que eu te dei, esse cajado que está na sua mão, e eu quero que você toque o impossível. Feche seus olhos. É sério. Obrigado, Jesus. Eu queria que você estendesse a sua mão direita, ou para cima, ou para frente, com seus olhos fechados.
O que é impossível para você? Eu queria que você memorizasse agora. É a cura de alguém? É a porta de um emprego? É a sua situação financeira? É o seu relacionamento, seu casamento? É uma doença? O que é impossível que você fala, eu não consigo, eu não sei? Deus está falando para você essa noite. Pega a pequena fé que eu te dei, aperta bem forte na tua mão, porque esse pouquinho de fé eu vou transformar em algo grande e poderoso, e através do pouquinho que você tem, o seu milagre vai acontecer. Oh Deus poderoso. É isso que nós precisamos confiar, é isso que nós precisamos crer. Todas as vezes eu leio a Bíblia e eu falo, Senhor, eu preciso ter mais fé, porque todas as passagens, todas as histórias me mostram, me levam a isso, a acreditar, a ter fé. Pedro andou sobre as águas, homens levantaram, homens enxergaram, aonde Jesus passava, ele tocava e as coisas aconteciam. A mulher do fluxo de sangue, infinitos milagres. E por que vai ser diferente na minha vida? Não vai. Você vai ser uma pessoa que vão contar a história da sua vida, meu irmão. As pessoas vão dizer, lembra de fulano, lembra de Beltrano, lembra. Aconteceu um milagre na vida dele. A coisa aconteceu, transformou. Ele estava numa situação onde era impossível e Deus tornou possível. Acredita nisso, tem essa convicção no teu espírito. Você não vem ao culto, você não adora um Deus simplesmente por adorar. Ele pode fazer infinitamente mais, meu irmão. Nós devemos sim fazer a nossa parte. Cada um de nós devemos fazer aquilo que cabe a nós. E aí aquilo que é impossível, Deus, Ele age. Versículo 15 diz o seguinte, Deus falando com Moisés. Escuta aqui, meu camarada. Mais ou menos com essas palavras. Por que é que você está me pedindo ajuda? Mande o povo marchar. Ande. Sabe, eu não digo que você não precisa orar. Você tem que orar, eu tenho que orar, nós temos que orar e orar muito, todos os dias. Mas tem coisas que nós precisamos fazer, tem atitudes que nós precisamos tomar. Tem coisas que só vão acontecer a partir do momento que nós mudarmos a situação da nossa vida. Acho que quinta-feira eu falei sobre ambientes. Tem coisas que já não cabem mais a você. E Deus tem tocado muito no meu coração sobre isso. Tem situações que já não dá mais para você frequentar. Tem lugares que já não dá mais para você ir. Você precisa realmente mudar. Você precisa acreditar. Tem coisas que você precisa transformar na sua vida. A Bíblia diz sobre um homem que se chamava Naamã. Ele era cometido por uma doença terminal chamada lepra. E esse homem era muito conhecido, talvez você conheça a história dele também. E quando ele foi falar com um profeta, que ele queria ser curado, o profeta disse, na realidade o profeta nem disse para ele, mandou o ajudante e falou para ele, fala para Naamã, e se lavar lá no rio, mergulhar 7 vezes. Sabe o que ele estava ensinando Naamã? Ô Naamã, está na hora de você tirar o orgulho do seu coração, porque o orgulho não vai te levar a lugar nenhum. Por pouco, Naamã perdeu o seu milagre, porque a Bíblia diz que ele tinha um servo, muito fiel a ele, e esse servo deu uma lição, falou, meu senhor, resumindo, eu estou contando a história para você, o senhor já veio até a cidade, está certo que o profeta não falou para o senhor, mas ele falou para o senhor se banhar lá, o que custa o senhor se banhar lá? Ele falou, quer saber de uma coisa, já estou aqui mesmo, né? Mudança de atitude, mudança de pensamento. Naamã chegou lá sem acreditar, ele achou que a palavra do profeta ia mudar toda a vida dele, mas não era a palavra do profeta que ia mudar a vida dele, era a atitude dele. Ele precisava tomar uma atitude, ele precisava mudar quem ele era por dentro. Às vezes, as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque Deus não quer, não é porque um profeta não revelou, é porque eu preciso mudar quem eu sou aqui dentro. O fundamento e a base do Evangelho, não existe outro a não ser a transformação de uma pessoa. Para mim não existe outra coisa. Jesus, quando ele veio para a terra, ele nos ensina claramente que nós devemos mudar e ser transformado. Por que você acredita nisso, pastor? Porque tudo que eu leio de Jesus me leva a crer nisso.
E eu me embaso ainda no primeiro milagre que ele fez, quando ele transforma a água em vinho. Podendo curar tanta gente, fazer milagres tão mirabolantes, ele decide transformar a água em vinho, em um casamento. E eu não sei se você tem a mesma percepção que a minha, mas por que ele fez isso? Porque transformar alguém de dentro para fora é algo muito difícil. Dar bem às pessoas é fácil. Sabe, o seu dinheiro conquista tanta coisa. Sim, meu irmão. Nós falamos quinta-feira sobre altos e baixos. Uma hora você está lá em cima, uma hora você está... Enfim, pode bater um vento, soprar e você está morando num palácio da noite para o dia. Mas isso não vai transformar quem você é por dentro. Isso não vai mudar o seu caráter. E aí o que Jesus veio nos ensinar é a transformação, é a mudança de quem nós somos realmente. É isso que nós devemos aprender, é isso que nós devemos seguir. E Naamã, entendendo isso, foi lá, mergulhou 7 vezes, no 7º mergulho, saradinho, novinho. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas eu creio que o Espírito Santo, ele tem mudado as coisas, e ele vai te levar para lugares maiores, melhores. Você vai compreender e entender tudo que ele tem para você, meu irmão. Muda a sua mentalidade de fé, de acreditar. Pastor, é impossível. É impossível até alguém fazer diferente. Senhor, é você que está aí? Sim, sai do barco e anda, Pedro. Mas e aí, se eu for, se eu afundar? E se eu for e se eu não conseguir? E se eu for e se não dar certo? Então, o se vai adiar o seu milagre. Está na hora de você ser ousado, ter coragem e falar: eu vou viver, eu vou ter, eu acredito, essa palavra para mim, eu tomo posse, é verdade, 2025 vai ser o melhor ano da minha vida, independente do que aconteça. Entende isso? Evangelho é simples. Transformei, acreditei, ouvi e vivi. Não tem segredo. Agora muitas vezes a gente coloca muito muita religiosidade. Muito, mas isso só pode acontecer se acontecer tal coisa. Mas isso só pode dar certo. Nunca aconteceu isso, nunca aconteceu aquilo. Você vai ser o primeiro a viver isso, meu irmão. Você não tem isso na sua vida? Ah, mas na minha família nunca teve. A partir de você vai ter. Ah, mas nunca aconteceu assim. A partir de você vai acontecer. Ah, mas não dá certo. A partir de você vai dar certo, porque Deus é contigo. E todas as coisas é possível, meu irmão. Aplauda Ele mais uma vez. Senão eu não consigo tirar a blusa. Vamos lá, meu irmão. Olha só. Nós precisamos confiar e entender. Presta muita atenção. Faça a sua parte. Confie em Deus que Ele vai fazer a parte dele. O que nós precisamos na nossa vida é ouvir a voz de Deus, porque essa voz vai nos levar ao lugar correto. Por mais que, naquela situação onde Moisés estava, a nuvem que estava por cima e a coluna direcionava eles para um beco sem saída, era para aquele lugar que eles deveriam ir. E muitas vezes nós vamos para lugares errados, porque nós deixamos de ouvir a voz de Deus e ouvimos a voz do mundo. Pega a vendinha para mim lá, Vitão. 2 vendas, cadê, Bruninha? Que alegria, hein? Tadinho, o Vitinho não sabia de nada, foi lá no som, a venda daqui. Deixa eu ver, quem vai participar hoje? O Johnny participou quinta-feira, né? Agora tem que ser alguém mais, vamos fazer com alguém mais sério. Meu amigo supervisor Fábio, e meu amigo supervisor, não fui eu, foi a pastora Evelyn. Eu ia falar, mas vamos fazer o seguinte, primeira vez, quem assistiu o culto pela internet? Só vocês, né? Mais ninguém. Então tá bom, porque eu fiz a mesma coisa. Fabião, fica aqui. Aqui, ó, bem aqui no fundinho. Olha que coisa. Vem cá também, rapaizão. Fica do lado dele aqui. Tá vendo que é isso aqui? É uma venda. Isso. Tira o óculos para ficar melhor. Isso. Pega 2 cadeiras para mim aqui, Johnny. Isso. Olha só, meu irmão. Às vezes nós precisamos confiar na voz de Deus. Porque muitas vezes... Deixa eu pôr aqui para dar um espacinho aqui. Vamos ver. Sem tocar na cadeira. Vocês vão colocar essa venda no rosto. Vocês vão vir andando até aqui onde eu estou. Pode ser? Sem tocar na cadeira. Memoriza onde a cadeira está aí.
Vai devagarzinho. Ó, muitas vezes, meu irmão, tá com a venda? De verdade? Deixa eu ver se tá com a venda aqui. Deixa eu ver. Tá vendo nada aqui? Deixa eu ver se não tá vendo nada aqui também, não. Tá preparado, rapaz? Cuidado, vai pondo o pezinho para cá. Eu tô vindo aqui para trás. E quando eu falar já, devagarzinho, no tempo de vocês, eu vou ficar paradinho. Eu quero que vocês tentem caminhar, sem se machucar, tá? Eu quero que vocês tentem caminhar até aqui à frente, em linha reta. Pode vir. Opa, passou. Eu mudei de lado, tá? Pode ir reto. Mais um pouquinho. Cuidado. A outra cadeira você deixou ali. Pode pegar. Aê, chegou. Aplaude Jesus. Pode tirar a venda, Fabião. Olha para mim aqui. Não tinha cadeira. Você acha que eu ia fazer isso para vocês? Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Foi difícil ou foi fácil? Seja sincero. Lá dentro do coração. Difícil, não é? Sabe, quando a gente tapa os olhos, isso foi uma brincadeira, mas às vezes a gente está assim na nossa vida. A gente está com os olhos vendados e não sabe para onde ir. E quando isso acontece, meu irmão, quando você não tem clareza, quando ninguém te instrui, porque eu não ajudei eles. Agora, se eu ajudasse e ficasse do outro lado, não vou falar assim, vai um pouquinho para a direita, para a esquerda, ficaria muito mais fácil, ele teria confiança. Ouvir a voz de Deus é a mesma coisa. Às vezes você está caminhando no escuro, porque você não está ouvindo a voz dele. Então, a partir de hoje, entenda que sim, Deus ele não fala exclusivamente com profetas, com pastores, com papa, com quem. Não, Deus ele fala com você, no íntimo do seu quarto. Agora, o que resta é você ouvir. Moisés estava indo para um caminho, aonde talvez por conhecer o Egito, Fábio e da paz, ele sabia que era um beco sem saída. Só que ele foi obediente e ele falou, é a coluna que está me guiando, e a nuvem que está me cobrindo, então eu vou até onde for preciso. Nem sempre caminhos fáceis, lugares fáceis, é o caminho de Deus. Às vezes Deus vai nos levar por uns caminhos difíceis, mas o que nós precisamos é sempre estar atento à voz dele. Eu quero que você aplauda Jesus pelos meus amigos, mais uma vez, e tenha isso como verdade. Obrigado, Fábio. Você entende que o que resta a mim e a você é realmente se relacionar com Deus e ouvir o que Ele tem para as nossas vidas? Pastor, como que eu faço isso? Qual é a dificuldade de você conversar com alguém num telefone? Qual é a dificuldade de você pegar o seu telefone e ligar para alguém e esperar essa pessoa atender? É muito difícil fazer isso? Não. Com Deus é a mesma coisa. Se você parar um pouquinho, respirar fundo e falar, Senhor, fala comigo. Meu irmão, eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Então para de afligir o seu coração com aquilo que vai acontecer. Porque Ele conhece o seu futuro, Ele conhece o seu caminhar, Ele conhece tudo da sua vida. Independente de onde você esteja, Deus Ele conhece o seu coração. E sim, Ele tem uma solução para tudo aquilo que você está vivendo, se você assim acreditar. E aquilo que para você é impossível, vai ser um milagre tão grande, que vai refletir em todos do seu lado, meu irmão. Vai falar, Senhor, era isso que eu queria, através do seu milagre, tocar o irmão do lado. Porque aquela história de Moisés, meu Deus, antes deles chegarem na terra prometida, que era a cidade de Raabe, que é outra história, quando eles estavam chegando perto, as pessoas comentavam, ei, eu conheço vocês. Vocês são o povo daquele Deus que abriu o mar vermelho. E todos tinham medo do povo de Israel pelo milagre que Deus tinha feito no passado. Entende?
Quando você vive o milagre de Deus, as pessoas te conhecem pelo que Ele fez na sua vida. E eu profetizo que grandes coisas o Senhor vai fazer. E você vai ser um milagre vivo daquilo que Deus tem feito. E ainda vai fazer na tua vida, meu irmão. Aleluias. Ele é bom demais, Ele é maravilhoso. E para a gente, sim, para o finalzinho aqui. Aquilo que você chama de fim, Deus Ele chama de começo. Quinta-feira passada eu falei algo muito parecido. Deus às vezes nos coloca numa situação muito difícil, mas aquilo que muitas vezes é o fim para a gente, é o começo. Eu coloquei algo como diferente, final de semana, quinta-feira, alguma coisa sobre vírgula. Mas Jeremias, ele relata muito bem isso no capítulo 29, versículo 11. Ele diz o seguinte: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Pastor, é o fim para mim. Para Deus é só o começo. Pastor, é difícil para mim. Para Deus é muito easy, é muito fácil. O que eu e você precisamos é entregar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, toma conta de tudo, vai na frente de tudo, eu confio em Ti, vou ouvir a Tua voz e vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Porque a grande verdade é que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Eu dei o exemplo do GPS e eu vou repetir aqui de novo. Quem tem GPS no carro, levanta a mão. Quem não tem, levanta a mão. Todo mundo tem, quem tem carro, quem não tem. Até você quando vai tomar o ônibus, hoje em dia eu sei que você pega no Google lá, fala qual ônibus tomar. É verdade ou não é? Hoje tem no Google, sabia? Tem tudo, meu irmão, você põe lá. O GPS é algo fantástico. O meu, geralmente, quando eu estou dirigindo, eu vou pilotando, né? Aí eu erro o caminho, ele fala: errou o caminho. Seu abençoado, não é aqui. Aí eu erro o caminho de novo, errou de novo, o caminho é para o outro lado. Aí eu erro a terceira vez, ele fala: eu não vou mais te ajudar, porque você é uma mula, já faz a terceira vez que você erra o caminho. O seu fala assim também? Não, nenhum GPS fala assim, né? O que o GPS faz quando você erra o caminho? Corrige a rota. Às vezes nós achamos que Deus ele vai nos culpar, nos julgar. Pô, Deus, errei. Tá bom, filho, entra de novo na linha. Pô, mas eu errei de novo. Entra de novo. Não, mas eu errei de novo. Entra de novo. Sabe, se nós formos guiados por Deus, meu irmão, não existe julgamento, não existe apontamento. Existe a misericórdia, o amor, a fidelidade. A ponto de dizer para você: errou, acorda de manhã de novo e agora faz a coisa certa, por favor. Enquanto existe vida, existe esperança. Enquanto você decidir se arrepender, Deus vai entrar com a misericórdia, meu irmão. Porque é assim que Ele age na nossa vida. Então, se algo está desalinhado, se o caminho está errado, decida hoje corrigir a rota. Decida hoje arrumar. Decida hoje se colocar. Sabe por quê? Porque existe um propósito dentro de você. Você foi criado com um propósito. Dá um copinho para mim agora, Vitinho, que você está segurando aí. Oh, caiu, desculpa. Deixa eu ver aqui. Quem é inteligente? A Gi é criativa. A Gi, vem cá. Vem cá. Alda consegue subir aqui? Vem, Aldinha, consegue? Vem cá. Pode ser aqui embaixo para vocês não subirem muito. Sei se vocês são, né, delicadas, vão subir ali, vão cansar, não precisa. Dá mais um copo para mim, Vitinho, senão eu vou ficar sem. O meu não dá. Vem aqui, Gi, ó, e vem aqui, Aldinha. Esse é um copinho de plástico. Vocês são muito criativas. Eu sei que quando vocês eram da escola, que vocês pegavam um copinho de plástico assim, vocês faziam um monte de arte com o copinho, não fazia? Hã? Fazia? Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu quero que vocês usem a criatividade de vocês com esse copinho. Não sei. Eu já vi fazer um monte de coisa com o copinho assim, sabe? Já vi aranha, já vi florzinha, já vi sol, já vi... Cada um tem um... Quando pega um copinho de plástico, faz um monte de coisa, não faz? Quem assim já teve ansiedade de esperar alguém em algum lugar e ficou com o copinho assim? Aí copia. Hã? E meu irmão, eu tenho um tique com barulho. Eu não posso ficar ouvindo. A pastora Evelyn sabe, o mesmo barulho várias vezes. Olha, elas estão fazendo mesmo. Eu só quero saber o que elas estão fazendo. Depois elas vão falar. O que significa essa obra delas. Dá mais um copinho para mim, Vitinho. Mais um. Pode ir lá, vai lá, corre lá. Dá tempo, até elas terminarem. Deixa eu ver se está ficando bonito. Está ficando bonito. Só não pode ver uma outra. Eu lembro que eu dobrava o copinho,
E eu colocava o negocinho, ó, da Alda. Olha o que será que é isso aí, hein? No primeiro culto, meu irmão. Ó, deixa eu ver aí. Olha a Gi, como ela é criativa. Ó, mais um minutinho, enquanto o Vitinho traz. Eu quero que vocês terminem. Aí, trouxe bastante, né, Vitinho? Eu quero que você fale para mim. Acabou, Alda? Acabou, Gi? Olha. Eu vou perguntar para a Alda primeiro, Gi. Ela é supervisora, ela merece. Aldinha, o que você fez? Tentei fazer um sol. Sol, olha que lindo. Aplauda Jesus pelo sol da Aldinha. Ai, que lindo. E agora, Gi? Um sol. E o seu, Gi? É um sol sorrindo. Um sol sorrindo. Aplaudo da Gi também, meu irmão. O da Alda tá mancando. No outro culto, fizeram um polvo. Era um polvo, olha a criatividade. Podia ser uma flor, né? Olha que bonitinha, né? A gente é muito criativo. Obrigado, Gi. Obrigado, Aldinha. Vocês são demais. Mas sabe de uma coisa? Olha que interessante, meu. E vocês foram demais, de verdade. Porque quando a gente tem criatividade, a gente faz um monte de coisa. Mas assim como o copo, a sua vida, ela também tem uma finalidade. E qual é a finalidade do copo? Ser cheio de água. O copo não nasceu para fazer a outra coisa, a não ser, talvez matar a sede de alguém, carregar água até alguém, carregar algo dentro dele. E a minha vida e a sua vida também não é diferente. Independente de qualquer coisa, meu irmão, existe um propósito na sua vida, de carregar o Espírito Santo, as boas novas do Senhor. Você carrega as águas vivas, entende? Que por mais que você tente se moldar ao mundo, eu preciso ser diferente, eu preciso me parecer diferente, eu preciso pôr isso, eu preciso... Não, meu irmão, existe algo único, exclusivo em você, que você nasceu para ser e fazer. Entende? Como um copo, ele nasceu, ele foi criado, para carregar algo. Você nasceu para carregar a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. E é isso que eu preciso entender. Porque se eu entender isso, eu vou viver todos os propósitos de Deus. Moisés sabia que independente de qualquer coisa, por mais que o mundo dizia para ele, olha, você matou, você errou, você pecou, você carrega um propósito. Você carrega algo muito poderoso. E eu vou usar a sua vida para esse algo muito poderoso. Pega um pouquinho da sua fé, toca esse mar que ele vai se abrir e você vai viver um grande milagre. Posso te pedir uma coisa? Você atende se eu pedir? Começa a ser ousado na sua vida e entender que você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você viver. Que você não é coitadinha e nem coitadinho. Você foi feito imagem e semelhança de um Deus poderoso. E nada e ninguém pode parar aquilo que Ele colocou na sua vida. Em nome de Jesus, fica sob seus pés e aplauda Ele bem forte. Bem forte. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela minha vida. Obrigado por tudo aquilo que eu ainda vou viver. Obrigado, Pai, por me lembrar de quem eu sou. Obrigado porque eu vou viver grandes coisas em nome de Jesus. Eu quero louvar com você, eu quero adorar com você, eu quero engrandecer o nome desse Deus. E eu tenho certeza, meu irmão, que você vai viver tudo aquilo que foi criado para viver em nome de Jesus. O que aflige teu coração, o que para o teu coração, o gigante que se levanta contra você, o mar que muitas vezes você olha e fala, é impossível de eu atravessar. A partir de hoje, Deus tem declarado na sua vida, vai se abrir, vai cair, você vai vencer, você vai subir, porque eu sou o teu Deus. E a minha palavra, meu irmão, é a única que vale na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos louvar ao Senhor. Aleluias, Deus é bom. Temer porque se eu estou diga isso com fé,
batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Olha só. Você já ouviu dizer, inclusive eu falei aqui, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Sim ou sim? Diga, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Assim como uma gota da água, uma gotinha de água, ela é imagem e semelhança do oceano, um só ser humano, um único ser humano, ele é a semelhança de Deus. E um dia eu até falei no primeiro culto, caminhando lá na minha rua, e tem um chafariz muito bonito lá na minha rua, na Kennedy. E eu não sei, eu acho que aquele chafariz ele estava meio desviado, porque a água não estava caindo dentro da água, estava caindo um pouquinho fora. Tu já viu uns chafariz meio desviado assim? Que é para cair dentro, cai fora, né? E eu passei, e aí eu vi a água caindo, e ela estava caindo na terra, e estava virando uma lama. E aí eu lembrei disso que eu tinha ouvido, não sei onde, sobre a água ser parecida com o oceano e o ser humano ser parecido com Deus. Assim como uma gota d'água, ela remete à semelhança do oceano, né? O único ser humano, ele remete também à semelhança de Deus. E eu olhei para aquela lama, aí eu falei, peraí, essa lama aqui não remete à semelhança do oceano, porque está muito suja, tem muita coisa envolvida aqui, não tem como, não parece. A lama misturada com a água não tem a ver com a grandeza e a magnitude daquele oceano lindo, maravilhoso, azul. E aí algo, o Espírito Santo ministrou ao meu coração: Michel, tira a terra, tira a grama, tira o mato, tira a sujeira, desconecta isso, e você vai ver que aquela gotinha de água continua refletindo o oceano. Eu e você também não somos diferentes. Muitas vezes nós nos deixamos contaminar com as coisas do mundo, mas na nossa essência, lá no fundo, nós refletimos a glória de Deus. Uma única pessoa é suficiente para refletir a glória de Deus, como uma única gota em um copo de água, como um pouquinho, é suficiente para eu lembrar que existe um oceano, ou não? Quando você fala de água, da onde vem a água? Você lembra? E quando as pessoas falam de você, elas lembram de que você foi criado por alguém grande e maravilhoso. Mas muitas vezes nós se perdemos, erramos o caminho do GPS e falhamos e acabamos caindo na terra e nos sujamos. E aí quando isso acontece, nós perdemos as características de ser parecido com Ele. E o que nós precisamos buscar nessa vida todos os dias é ser mais parecidos com Ele. O intuito é a mudança, é a transformação. E essa noite eu quero falar com você que entrou na igreja pela primeira vez, que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que está passando por uma luta que você diz assim: puxa pastor, eu realmente não sei como resolver esse problema. Eu posso te dizer, você é semelhança de Deus, e se você buscar essas características, tudo vai ser diferente na sua vida. Mas existem coisas, escuta o que eu vou te falar, que só você pode fazer, mas ninguém pode fazer por você. Não adianta, por mais que você peça para alguém. Já ouviu alguém falar assim:
Eu gosto, ora por mim. Já, é bom, né? Ora por mim, é bom. Mas não adianta ninguém orar por você se você não quiser a mudança. Não vai resolver alguém fazer uma vigília, uma campanha pela sua vida, se você não decidir mudar. E evangelho requer transformação. E a Bíblia diz, e diz mais ou menos assim: aquele que me aceitar perante os homens, aquele que me reconhecer perante a igreja, aquele que quiser abrir a porta do seu coração para que eu entre, eu vou entrar e vou cear com ele. E no dia do grande juízo, eu reconhecerei essa pessoa também perante ao meu Pai que estás nos céus. Jesus nos deixou um grande legado, mas existem coisas que nós precisamos fazer. A frase que mais marca nesse texto que nós lemos, e eu encerro por aqui, é quando Deus diz para Moisés: por que você está reclamando? Peça para o povo andar. O que significa? Dar o primeiro passo. E o primeiro passo é aceitar a Jesus. O primeiro passo é reconhecê-lo como meu único e suficiente Salvador. O primeiro passo é dizer: Senhor, sabe de uma coisa? Até aqui esse fardo que eu estou carregando está pesado demais. Ele vai falar para você: tá bom, troca comigo, porque o meu é leve. E essa noite eu quero saber quantas pessoas querem aceitar a Jesus, querem voltar para Jesus, querem viver essa nova essência, voltar para a origem, porque você foi criado por Ele e você é dele. Aí a decisão agora é sua. Sim, eu quero, eu preciso. Como que eu faço isso, pastor? É simples. É você levantar a sua mão, sair do seu lugar, vir até aqui à frente e dizer: eu quero aceitar esse Jesus, eu quero viver tudo que Ele tem para a minha vida. Quantos essa noite querem voltar para Jesus? Quantos querem corrigir o seu caminho ali, sabe, na rota? Estava errado, estava indo para lá, estava quase caindo, igual da paz aqui. Mas, opa! Não caio não, eu volto para cá. Jesus pega na minha mão e começa a guiar meus planos. Você que está aí, casal, homem, mulher, jovem, essa é a noite de você se reconciliar com Jesus. Essa é a noite de você entregar os seus caminhos para Jesus. Essa é a noite de você dizer: Jesus, toma o controle da minha vida e faça a partir de agora tudo aquilo que o Senhor quiser. Se você quiser, sai do seu lugar agora, vem aqui à frente, eu quero te dar um abraço, eu quero orar por você, meu irmão. Não se importe com o que estão falando com você, não se importe com o que vão pensar, se importe com aquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, mas e aquilo que eu acreditava, e aquilo que eu deixava de acreditar? Meu irmão, foi Ele quem te forjou, foi Ele quem te fez, Ele está te fazendo um convite essa noite. Vem viver o novo, vem viver a abundância, vem viver aquilo que eu tenho para a sua vida, meu irmão. Mas a escolha é sua. Quantos essa noite querem voltar? Quantos essa noite querem aceitar a Jesus? Se você estiver no seu lugar, vem aqui à frente. E nós vamos orar por você, meu irmão, porque você é imagem e semelhança de Deus. Sai do seu lugar agora. Para de ser difícil com você. Fala: isso é para mim, eu preciso. Vem para Jesus, meu irmão. Ele quer te dar um abraço, Ele quer entrar, Ele quer fazer morada, Ele quer mudar tudo que precisa ser mudado. Para de ser duro com você. Para de ser incrédulo. Oh, será que eu vou? Essa não é religiosidade, é o amor divino de Deus sobre a tua vida. Mas toma essa atitude. Quantos essa noite? Vem. Se você quiser, volta para Ele. Isso, vem do seu jeito, vem da sua maneira. Isso, vem, meu irmão, vem, glória a Deus. Sobe aqui, me ajuda aqui, Fabião.